O sentido da corrente alternada se inverte a cada certo tempo denominado período. Todos os aparelhos elétricos e eletrônicos necessitam ser alimentados com energia elétrica. A eletricidade é uma energia que encontramos disponível de diversas formas. A mais comum é a rede elétrica que temos nas nossas casas, que é alternada e costuma ter uma frequência de 50 Hz na Europa e 60 Hz em alguns países do continente americano. Também há outra fonte de energia elétrica muito comum que são as pilhas ou baterias, que proporcionam corrente contínua. Os circuitos internos dos equipamentos eletrônicos funcionam, de maneira geral, com corrente contínua, embora costumem levar circuitos de alimentação que permitam a utilização da energia elétrica alternada, a convertendo previamente em contínua. Sinais alternados. O que vimos até agora é um exemplo muito conhecido de corrente alternada, que é a rede de energia elétrica. Em eletrônica, se utilizam grande quantidade e variedade de sinais, impulsos elétricos, alternados. A principal característica destes sinais é que o sentido da circulação da corrente se inverte a cada certo tempo denominado período, que se representa com a letra T. Frequência. Tal como o seu nome indica, a frequência com que se repete esta mudança do sentido da corrente se denomina frequência. A frequência de um sinal é o número de vezes que este inverte o seu sentido dentro da unidade de tempo, que é o segundo. Matematicamente, a frequência é o inverso do período. A frequência é representada pela letra F. Formas de onda. Se representarmos em um diagrama a tensão ao tempo, a tensão de um sinal alternado periódico pode ter diferentes formas. Os mais básicos são o sinal quadrado e o senoidal. Este nome vem da sua forma geométrica. O sinal quadrado pode ser obtido com um interruptor duplo inversor, que altere o sentido da corrente, invertendo o sentido de conexão da pilha. No sinal senoidal a tensão passa mais suavemente desde o positivo ao negativo. Os sinais senoidais são muito utilizados em eletrônica, uma vez que é a única forma de sinal ideal que teoricamente não dá distorção. Valores eficazes. O cálculo da corrente que passa por um resistor conectado a uma bateria entre cujos bornes se mede uma tensão contínua é muito simples, aplicando a lei de Ohm. Mas, agora temos que a tensão varia de forma contínua e além disso está alterando-se constantemente, sendo inclusive zero em alguns instantes. Se aplicarmos a lei de Ohm em um instante e calcularmos a corrente, no momento seguinte terá variado e será necessário voltar a calculá-la e assim sucessivamente. Portanto, a corrente varia também no ritmo em que varia a tensão e não é viável calculá-la instante a instante. Mas para simplificar os cálculos se define o valor eficaz, que permite utilizar a expressão matemática da lei de Ohm. A rede. A tensão alternada que chega à tomada da nossa casa é de 50 Hz, isto quer dizer que muda de sentido 50 vezes por segundo, a forma de onda é senoidal. Para calcular o período dividimos 1 por 50 e obtemos 0,02 segundos, ou seja, 20 milissegundos. Vejamos outros exemplos de utilização. Alternada ou contínua. Para indicar a corrente alternada se usam as letras AC e para a corrente contínua DC. Nas placas de identificação dos equipamentos são indicadas as entradas de alimentação, ou as tensões de entrada e de saída. Quando se trata de alimentações alternadas deve indicar-se a frequência de utilização. Alguns equipamentos podem admitir uma ampla gama de frequências de entrada. Como curiosidade, mencionaremos que nas aeronaves se utiliza a frequência de 400 Hz. Altas frequências. Em muitos equipamentos eletrônicos, tais como o rádio, a telefonia celular, a televisão, etc., empregam-se frequências muito elevadas. Quando a frequência é muito elevada se usam múltiplos do Hertz, antigamente se utilizava o ciclo por segundo, que é a mesma coisa. 1000 Hz é 1 kHz, lido 1 kHz. 1 milhão de Hertz é 1 MHz, escrito 1 MHz. Por exemplo, a telefonia celular mais usual funciona a uns 800 MHz.